Oi, para você que sentiu a nossa falta, olha nós duas aqui, eu, Abigail Costa e a psicóloga Simone Domingues. Oi, gente. A gente tá aqui de volta e eu louca, Simone, para te fazer uma pergunta. Por que psicólogo? Psicólogo tem medo? Olha, Big, não sei se psicólogo tem medo, mas a Simone tem. Todo mundo tem medo, né? O medo, na verdade, ele tem uma função até de proteção. Por que que a gente sai na rua e olha para os lados? Por que que a gente dirige com cautela? E várias outras condições que, se a gente for pensar aí, que coloca a gente em risco, a gente tem o medo para se proteger, para sobrevivência. E o seu medo, qual é? Eu sabia que essa pergunta era: qual o seu medo? Olha, eu vou te confessar que eu não sou uma pessoa muito medrosa, não sou. Mas eu fui uma criança muito medrosa. Eu dei muito trabalho para os meus pais com essa coisa de medo. Mas um medo que acabou ficando desde a minha infância, medo de cachorro. Porque você foi atacada em algum momento? O que acontecia na maior parte das vezes é que quando eu via um cachorro, isso desde muito pequena, eu corria. E aí o que os cachorros faziam? Corriam atrás de mim. Então isso aumentava a minha percepção de que eu estava correndo risco. Mas mesmo depois de adulta, o medo irracional, porque se você me perguntar por que eu tinha esse medo, não sei, eu não tenho um histórico de ter sido mordida, de ter sido atacada, mas eu tinha um medo. E o medo, esse medo que vai atrapalhar a vida da gente, que é diferente desse medo da sobrevivência, é justamente quando é um medo irracional, um medo desproporcional àquele objeto, por exemplo. Porque você nunca tinha sofrido um ataque. Olha que eu fui mordida 2 vezes por cachorros. E assim, tudo bem, mordi. Obviamente não foi uma coisa muito boa, né? Não foi uma experiência boa, mas eu não deixei de lado assim o afago, chegar perto, você nem perto. Imagina, a coisa de 2, 3 anos atrás, e as pessoas agora têm muito mais pets do que antigamente, né? Elas saem na rua com os cachorros. Quando eu via um cachorro vindo na rua, por exemplo, eu mudava o lado da calçada, eu ficava pensando estratégias para como eu ia passar por aquele cachorro sem que ele me atacasse. Então, quando eu falo do medo desproporcional, gente, não precisava ser um pitbull não, tá? Podia ser um cachorrinho. Eu digo que eu só não tinha medo de cachorro de pelúcia. Se vê, né? E muitas pessoas devem pensar, o medo tem que ser de alguma coisa muito grande, né? Ou de alguma coisa que nos traga receio, do tipo aranha, um bicho, escorpião, cobra. Não, mas um cachorro. Um cachorro, um elevador, avião. Então a gente está falando do que? De fobias específicas. O que são fobias específicas? Quando você tem medo de algo específico ali. E isso está muito ligado. Por que a gente tem isso? Isso está ligado, isso é um dos tipos de transtorno de ansiedade. Então a gente fala muito do transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela preocupação que a gente tem para tudo. Preocupação com as finanças, com a saúde, com os filhos. Essa ansiedade a gente vai chamar de transtorno de ansiedade generalizada. Agora, quando a gente fala o medo de animal, ou medo de altura, ou medo de elevador, por exemplo... É uma fobia? É uma fobia específica. Então, o que caracteriza uma fobia específica? Um medo desproporcional e irracional frente ao perigo que aquele objeto, ou aquela coisa, ou aquele ser vivo, no caso dos cachorros, pode oferecer. E às vezes, quando é um medo, por exemplo, sei lá, quem mora na cidade tem medo de cobra. Você concorda? Não vai ter ali, você não vai estar se deparando o tempo todo com essa situação. Mas imagina, Big, alguém que mora ou que trabalha, por exemplo, no 20º andar de um prédio e tem medo de elevador. E tem que conviver com essa rotina, né? E isso é um problemão. Então, a fobia específica, ela é caracterizada, então, por esse medo intenso e também as condições que a pessoa vai criando para a gente chama de esquivar. Oi, gente, peraí que caiu aqui. As situações que a pessoa vai criando, os comportamentos que ela cria, para ela não passar ou para ela não enfrentar aquilo que ela acha que é um risco. Então, a pessoa trabalha no 20º andar, mas ela sai mais cedo para ela subir todos os andares de escada, porque ela acha que assim vai ser mais seguro para ela. Aí eu sempre brinco, né? Falo, mas e se cair na escada, né?
O elevador não é seguro? É super seguro. Aí alguém diz aí já assim, ah, mas eu já soube de uma história de elevador que caiu. O elevador não é feito para cair, como o avião não é feito para cair, como a maior parte dos cachorros não mordem. A maior parte dos cachorros são dóceis, né? Então, quando a gente associa como um perigo muito grande, né, e se afasta daquela condição, começa a criar condições para não passar por aquela condição, a gente tem aí então uma fobia específica. Geralmente sintomas aparecem aí, a gente vai ter que considerar pelo menos mais de 6 meses, no meu caso foram anos, né? E nesse tempo todo, Simone, como é que você se aproximava ou não se aproximava do cachorro, dos cachorros? Gente, olha o detalhe, os meus pais sempre tiveram cachorros e não eram cachorrinhos, eram tipo Rottweiler, pastor alemão. Eu negociava, Billy. Às vezes, olha que doideira, gente. Eu colocava um pedaço de pão no bolso, porque eu tinha que passar no corredor, no quintal da minha casa para chegar na rua, isso quando eu era solteira. E aí eu jogava um pão pro cachorro, coitado, o cachorro já tinha pena de mim, pra ele ir lá comer o pão pra eu conseguir passar, tá vendo? Eu criava estratégias. Na minha cabeça era o quê? Assim eu não tô correndo risco, assim eu tô protegida. Então quando a gente cria esses mecanismos para se proteger de algo que não nos oferece perigo, então esses são indícios de que a nossa ansiedade está muito alta e que aquela condição é uma fobia específica. Enfrentar é o melhor negócio? E de que forma? Você ir aos poucos, ou seja, no seu caso, comprar um cachorrinho de pequeno porte ou não? O tratamento, né, ele é sempre com psicoterapia. Às vezes é necessário entrar com alguma medicação, porque lembra, é por conta do transtorno de ansiedade. Então essa ansiedade que está muito elevada, e na ansiedade muito elevada os nossos medos ficam desproporcionais, e aí a gente fica tentando controlar a situação. Às vezes precisa de medicação. Mas na grande maioria das vezes o tratamento é só com psicoterapia. Qual é a terapia? Terapia de exposição. Então você vai enfrentar aquela situação, mas é gradual, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim, tem medo de avião? Vou te dar uma viagem lá para as Maldivas, quero ver você não ir. Não vai. Não vai, você pode dar para o lugar dos sonhos. Não vai, porque a pessoa não é o fato dela entrar no avião que ela vai perder o medo, não é o fato de alguém ter medo de dirigir, você dar um carro, que ela perdeu o medo. Então ela precisa fazer uma exposição gradual. Então eu vou te contar como é que foi a história com os cachorros. Então eu tinha muita vontade de me aproximar. Eu via as pessoas contando quanto elas se vinculavam, o quanto o pet ali passa a ser alguém da família, o amor, né, que os cachorros, por exemplo, têm pelos donos. Eu pensava, gente, não é possível que eu não vou experimentar esse amor na minha vida. Só eu que não. Só eu. Né? E fora os constrangimentos, porque a fobia, ela traz prejuízos, às vezes, ocupacionais, ela traz prejuízos sociais. Quando eu pensava em ir na casa de alguém que tinha cachorro, eu já pensava, nossa, como que eu vou fazer? Eu criava estratégia, calça comprida, com bota, às vezes um calorão, por quê? Porque aí o cachorro não vai pegar minha perna, cada coisa, né? Mas é assim mesmo, gente. Então, como que é? Gente, esse negócio não quer parar na minha orelha. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. É que eu tô me mexendo muito, né? Vou ficar quieta. Como é a terapia de exposição? É aos poucos. Então a gente vai desde aquela situação que menos apavora, que gera ansiedade nenhuma, até a situação de maior ansiedade. Pensa no elevador. Subir escada gera ansiedade? Não, não gera. Mas se a gente continuar mantendo esse comportamento, a pessoa persevera naquela ideia de que o elevador é perigoso mesmo. E vai continuar na escada. E vai continuar na escada. Então a gente vai propor algo bem mínimo, o quê? Entrar no elevador e sair. Nossa, mas isso é assim mesmo, de pouquinho. Pensa na escada, degrauzinho e pouquinho mesmo, que menos gera ansiedade até o topo, que é pegar o elevador e subir, sei lá, um prédio de 40 andares. E aí com o cachorro foi mais ou menos assim. Eu tinha feito uma aposta com a minha filha, começou assim, porque eu disse, ela estava passando por uma situação difícil ali, ela disse assim, essa situação nunca vai mudar, eu nunca vou mudar. Eu disse assim, a gente sempre é capaz de mudar. E quando eu falei aquilo, deu aquele trim dentro de mim, que eu falei, nossa, olha eu falando, preciso, né? Eu preciso a gente mudar. sempre é capaz de mudar e tem algo que eu não consigo mudar. E eu perguntei pra ela, eu falei, o que você acha que é o mais difícil pra eu mudar? Ela falou assim, o seu medo por cachorros. Olha o tamanho do problema.
E aí eu disse, então tá bom, eu dei um passo, eu queria mudar aquela condição. E aí o que eu fiz? Comecei folheando livros sobre cachorro. Porque nem isso, nem esse contato você tinha? Não, mas aquilo não me apavorava. Se eu, sei lá, abrisse um livro e visse uma foto de cachorro, eu achava fofinho. Eu queria, no fundo eu tinha vontade, né, de ter ali um animal, mas não conseguia. Então quando eu tava lá, longe, protegida, sem nenhum cachorro, eu falava, ai, deve ser tão fofinho, eu queria. Mas ali, quando eu tava perto, possibilidade de estar perto, aí eu recuava. Mas aí eu comecei assim, folhando revistas. Por que eu não tinha tratado antes? Talvez alguém pergunte isso, mas poxa, você psicóloga não tinha tratado antes? Porque isso não impactava a minha vida. Eu não tinha cachorro, era uma opção, tinha sempre alguma desculpa do tipo, moro num apartamento, ah não, dá muito trabalho, que não são desculpas esfarrapadas, mas no meu caso era por causa do medo, né? Mas então não era algo assim que eu tinha uma obrigação de fazer. Por isso que eu nunca tratei, não me trazia um prejuízo real. Agora tem fobias que trazem prejuízos reais e precisam ser tratadas o quanto antes. Mas aí eu dei meu passo, gente. Aí começa a folhear revista, comecei a procurar os lugares. Aí alguém diz assim, poxa, por que você não adotou? Eu vou dizer por que eu não adotei. Eu não teria condições naquele momento de receber um cachorro adulto já. Pra mim isso era muito apavorante. Eu não conseguia nem pensar na ideia. Então eu disse, não, eu vou ter que... Porque também tinha que ser uma adaptação sua, Isso, né? lembra Não da era nem do cachorro, não, dela. era a minha, tava ali na minha cabeça. Possivelmente, mesmo adotando hoje, né, que eu não tenho mais medo, eu falo, gente, adotar seria maravilhoso, né? Mas eu não conseguia. Então não adiantava eu dar esse passo maior que a perna. Sabe, um pé aqui no degrau de baixo e outro lá em cima, eu ia cair, não ia adiantar. E aí, eu comecei a fazer o quê? Procurei um canil. Fui visitar o canil, gente, de calça comprida e bota pra não ser mordida pelos cachorros. Mas eu falei muito com o proprietário do canil, eu falei, eu morro de medo. E fui ver então a mãe do Luke, grávida, tem uma fotinha da barriga dela, igual o Luke lá dentro. E aí eu fui curtindo esse momento, fui me aproximando, fui comprando as coisinhas, sabe igual quando a gente tá esperando um bebê? Enxoval. Enxoval. Comprei ali caminha, primeira ração. Nossa, mas seu medo era grande. Era muito, muito. E aí quando eu cheguei no canil pra buscar, ele era a coisinha mais fofa do mundo. Eu não consegui pegar. Eu não consegui pegar. Porque como é que eu ia pegar um cachorro que eu nunca peguei cachorro, não sabia nem como segurar. E aí eu colocava um pouquinho a mão nele, mas me dava e eu pensava, não é possível, que eu cheguei até aqui e não vou conseguir. E foi assim mesmo quando ele foi pra casa. Então eu brincava com ele de calça comprida, sapato fechado, mas eu já conseguia pôr a mão, eu já não conseguia pegar no colo, mas eu conseguia pôr a comida e ficar ali do lado dele. E um dia eu fiquei mal, porque eu falei, como que pode? Eu fiz tudo isso e continuo com medo. Eu sabia que ele ia crescer, ele é um border collie, é um porte médio. Eu falei, como é que eu vou conviver com um cachorro se ele pitiquinho corre do meu lado e eu já tenho taquicardia? Porque a fobia, ela causa muita reação física. Taquicardia, sudorese, tem a sensação às vezes que você vai desmaiar. E essas são dicas que a gente fala, opa lá, de que a gente está correndo risco. Eu falava, não é possível. E aí eu lembrei dessa coisa de, não é porque a gente compra um carro que a gente perde o medo de dirigir. Eu disse, eu vou. E eu fui aos poucos, eu tive a ajuda de muita gente, tanto das pessoas que moram comigo, minhas filhas, meu marido, que respeitavam muito o momento que eu dizia, agora eu tô com medo. Ninguém disse, Simone, para, isso aí é frescura. Muitas pessoas. Eu acho que eu vou ficar com fobia de fone. Muitas pessoas diziam, né? E ficavam às vezes até bravas, assim, mas quando o Luke chegou, não. E logo que ele chegou, ele teve um problema nos olhos e eu tive que levar, gente, ele na veterinária, na semana que ele chegou. E eu pensava, como eu vou dirigir com esse cachorro no banco de trás, preso, com um cinto de segurança, e eu olhei o coração, eu disse, não vou conseguir, consegui, e tive o apoio muito grande da veterinária dele, que disse, vai no seu tempo, vai com calma, e isso me encorajou muito. Resumo da história, hoje eu pego na boca dele, beijo, abraço, amo, penso, por que eu me privei tanto tempo desse amor, ele é meu xodó. Meu xodó, se você me perguntar, você tem medo? Nenhum mais. E nem do Luke e nem de outro nem cachorro. De outros animais. Porque às vezes, assim, um gato, um passarinho, será que era fobia de animais, né, no geral?
Mas o principal era cachorro mesmo, mas hoje eu não tenho, nem de gato, nem de cachorro. Os meus pais, os cachorros deles acabaram de ter ali uma ninhada, né? E 10 cachorrinhos. E eu me vi ali, junto com os 10 cachorrinhos brincando, eu disse, fobia resolvida. É isso, é buscar tratamento, exposição gradual, evitar se esquivar, evitar se afastar. Se afastar só dá aquele conforto inicial de, não tô mais correndo perigo, mas reforça pra gente que a gente não dá conta, que é muito, que é perigoso. Você tem algum tipo de fobia, medo? Já conseguiu vencer algum deles? Conta pra gente. A Simone quer saber e eu também. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!